Fala pessoal, bora gravar um vídeo aqui e falar um pouquinho sobre o poder da ação, né? Hoje, na verdade, o tema do vídeo é falar sobre se você não acredita, provavelmente não vai dar certo mesmo, não vai acontecer, você vai ficar para trás. E qual que é a ideia, né? Não tem como começar esse vídeo sem citar o livro O Poder da Ação, que é um livro fera. E cara, o principal insight que o livro traz é o seguinte, né? Você lê o livro, mas o que o livro ensina para você? Ele ensina que a ação, qual que é o poder da ação? A ação cura o medo, né? Então é interessante isso, porque uma vez que você consegue mapear quais são as aflições suas, os seus medos, você consegue... Boa tarde. Obrigado. Você consegue você consegue saber o que está te afligindo e você consegue minimizar esse impacto no seu dia a dia. Vou te dar um exemplo, tá? Você está com medo de não passar na prova. Cara, estuda, começa a estudar tal. Mas não estudar por estudar, mas estudar para ocupar sua mente. Você poderia também fazer um exercício que isso também estaria trazendo um benefício para você. Tirando isso, né? Eu tô com medo, sei lá, de perder o relacionamento meu com a minha mulher ou com o meu marido. Cara, investe nela, né? Investe nele. Cara, tô com medo de não conseguir pagar as contas. Cara, planeja, né? Planeja como pagar as contas, tudo mais. Ou melhor, né? Trabalhe um pouquinho mais. Eu não sei se de repente você já está trabalhando bastante e nem sempre é só sobre trabalho, mas sim sobre planejamento. Mas é interessante como na nossa vida a gente, muitas vezes, a nossa própria mente nos boicota, né? Se a gente não acredita que vai acontecer, provavelmente não vai acontecer mesmo, né? E cara, só depende de você, entendeu? Inclusive, já grandes filósofos e tudo mais falavam que se existe no campo, né? Se existe na nossa mente, existe em algum lugar. Basta a gente trazer isso pro físico, né? O pessoal traz muito isso na física quântica, né? Mas eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu queria mais dar uma pincelada na capacidade que a gente tem de executar e a gente não acredita, né? Você imagina, por exemplo, um atleta olímpico dando 5 piruetas. Cara, aquilo lá, se alguém não fizesse, você ia falar que era impossível. Fisicamente é impossível. Mas a pessoa executa, né? Então, se ela executa, é porque primeiro ela acreditou que ela executava. Depois ela treinou, né? Então é importante isso, você ter a sensibilidade de que você tem a capacidade de executar. Caso você não tenha essa sensibilidade, muito possivelmente você não vai conseguir ter êxito no que você está fazendo. Como que a gente pode fazer isso, né? Cara, coloque metas menores, né? Coloque metas de degraus em degraus, né? Planeje a longo prazo, mas faça o seu dia a curto prazo. Então, por exemplo, qual que é a minha meta de hoje? Minha meta de hoje é fechar X contrato. Qual que é a minha meta do ano? Minha meta do ano é aumentar 20% do faturamento acima da expansão, regressão do mercado ou, por exemplo, a inflação. Então, por exemplo, eu tenho planejamentos que são saudáveis, só que são planejamentos que somados colocados no longo prazo, 20% esse ano, 20% do ano, um contrato hoje, um contrato amanhã, é uma coisa estratosférica. Agora, se eu pensar, por exemplo, eu quero fechar um contrato hoje, é uma meta que me parece saudável. Agora, se eu falar o seguinte, eu quero fechar 365 contratos no ano, é um contrato por dia, basicamente é a mesma meta que eu tenho hoje. Só que eu joguei lá pra frente e comecei a vou criar uma frustração muito grande. Então, você tem que pensar mais no curto prazo, planejar a longo prazo e viver o dia de hoje. Eu acho que a sacada tá aí, né? O que eu posso comentar com você que pode de repente te dar um insight legal aí, né? Eu já tive em várias participações, vários negócios, e a maior dificuldade que eu tive era crenças limitantes
entre os sócios, entre as pessoas, os heads, entre os parceiros dos negócios que eu tava, né? Então, como destravar isso, né? É difícil, né? Mas como eu faço, né? É mais fácil você executar e depois você pedir para mostrar como é que se faz e depois você passar o bastão para a pessoa. Eu gosto muito de liderar pelo exemplo e não na base da porrada, né? Na base da porrada eu já vi muita gente liderar e ter resultado, mas não é o meu jeito, né? O meu jeito é um pouco diferente. O que é na base da porrada? Na base de só cobrar. Eu não gosto muito disso. Eu prefiro mais o conceito de, cara, vai lá, mostra como faz e faz você. Então você lidera pelo exemplo. Se você faz e consegue fazer, cara, você não é melhor que a outra pessoa, né? Então ela tem que executar também. E digo mais, ela vai executar melhor do que você, porque por mais que você, de repente, não tenha essa crença limitante do que você pode ou que você não pode fazer, você só executou aquilo um dia. E a pessoa, ela pode até ser um pouquinho pior que você, mas no primeiro dia ela vai ser pior, no segundo dia ela vai estar um pouquinho melhor, lá no quinto dia ela já vai estar melhor que você. Por quê? Porque ela já está com 5 dias de treino. Depois disso é estouro, porque ela só vai dali para cima. Então eu acho que para você, pensando assim em crenças limitantes dentro do time, acho que a melhor coisa que você pode fazer é liderar pelo exemplo, mostrar como é que se faz, fazer, deixar a pessoa perceber que você está fazendo, ver que não tem um bicho de 7 cabeças ali e as coisas vão começar a fluir. Eu acredito muito nisso, né? Talvez eu já vim com essa configuração aí de fábrica, né? Então, por exemplo, eu nunca, olhei uma pessoa numa casa bacana ou num carro bacana ou com uma família legal e olhei pra mim e falei, nossa, mas isso daí não é pra mim não, você é louco, é muito pro meu caminhãozinho. Não, pelo contrário, sempre falei assim, não, isso aí pra mim é o mínimo, né? É a crença de que, beleza, isso daí a gente faz. Quando eu entro nos projetos, na BR, na Prodetics, na Gelato, na Pertz, na minha cabeça o projeto ele vai ser um dos melhores no seu segmento. Por que vai ser um dos melhores do segmento? Porque nós estamos dentro, simples assim. Porque a gente não é ruim, a gente é bom, a gente sabe trabalhar, a gente é honesto. Então não tem por que a gente não fazer o negócio acontecer de forma top, entendeu? Não tem como a gente não ganhar mercado a cada dia. A regra é clara, por exemplo, plantou limão, regou, não tem como sair banana, vai sair limão. Então a gente está plantando bem, está regando com trabalho, está regando com esforço, está regando com network, está regando com fé e consistência e coragem e acreditando que vai dar certo, está fortalecendo as parcerias, né? Ou seja, a gente está investindo no nosso colaborador, no nosso parceiro, no nosso sócio, no nosso patrão, no nosso chefe, tá investindo no relacionamento interpessoal, tá investindo no negócio e aprimorando com tecnologia, com processos, com KPIs para a gente medir os resultados. Cara, plantou, vai colher. Plantou, vai colher. Então assim, é mais do que achar que você tem um rei na barriga. É entender como é que funciona o processo e executar ele. É isso que eu faço, é isso que tem me trazido resultado e eu convido você a tentar, tá bom? Eu acho que se isso te provocou algum insight e tudo mais, comenta aí no vídeo e também é convidar você para curtir o canal aí, seguir o canal e dar uma curtida aí, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo.